Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal. Neste vídeo vou mostrar para vocês como foi feita a Michio Amigurumi Coelha, agora para a Páscoa. Vou utilizar o fio da Balloon amarelo, o fio da Balloon cor de pele e o fio marrom também da Balloon. Agulha de crochê 2 milímetros, cortador de fios, agulha de tapeceiro para acabamento, marcadores de carreira. Bora crochetar? Para o bracinho da nossa boneca Michio Amigurumi, vou utilizar o fio cor de pele, né? Vamos fazer a mãozinha dela e o amarelo para fazer a manga da roupa dela, da parte de cima da blusa dela. Olha que graça! Mas fiquem à vontade para utilizar o fio e a cor da preferência de vocês. Então, vamos começar com um anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, vamos lá? 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. Eu utilizo esse fio que sobra como marcador de carreiras. Mas, como eu sempre digo, fiquem à vontade para usar o marcador. Então, vamos fazer 6 aumentos, 2 pontos para cada ponto de base do anel e vamos ficar com 12 pontos aqui no trabalho. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo, desfio meu fio, e um aumento, e vamos repetir por toda a carreira, um ponto baixo e um aumento. E vamos ficar com 18 pontos aqui no trabalho. Terminada a carreira de um ponto baixo e um aumento, estamos com 18 pontos no trabalho. Vamos fazer duas carreiras, a carreira 4 e 5, de ponto baixo sobre ponto baixo, dos 18 pontos que temos aqui no trabalho. Então, são duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer as minhas duas carreiras e já retorno com vocês. Terminei as duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou tirar aqui o fio que eu uso como marcador para não atrapalhar, para mostrar para vocês que eu vou fazer um ponto puff. Então, aqui eu dou a laçada no fio e venho para o primeiro ponto, puxo, estico e não finalizo o ponto. Uma vez, dou a laçada e venho sempre no mesmo ponto. Puxo 2 vezes, dou a laçada, introduzo e puxo, 3 vezes, dou a laçada, introduzo e puxo, 4 vezes, dou a laçada, introduzo a agulha e puxo o fio pela 5ª vez. Sempre no mesmo pontinho, ó, esse é o primeiro ponto. Eu chamo de ponto puff. Dou a laçada e tiro todas de uma vez, tá? Aqui, ó, ele tá o primeiro ponto, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu marcador, este é o primeiro ponto da carreira. Se eu fizer isso laçar, olha, vai ficar 2 pontos, né? Então, quem quiser, faça isso, mas vai ter que fazer uma diminuição após. Então, eu não fecho ele, eu já fechei aqui. Eu desço aqui para o próximo ponto e faço um ponto baixo bem apertadinho aqui, ó. É o meu segundo, ó. Tá vendo? Meu segundo ponto. Ele vai ficar gordinho aqui, ó. É o dedão ou o dedo da mãozinha aqui da nossa boneca Michio Amigurumi, ó.
Então, eu faço este ponto desta forma. Aí, tem gente que fecha antes, aí vai dar um aumento. Em vez de ficar com 18 pontos, vai ficar com 19, tá? Então, prestem atenção. Então, agora são 17 pontos. Eu já fiz o primeiro, segundo, são 17 pontos baixos. Com o ponto puff é 18, tá? Que é esse aqui inicial. Façam aí, então, o restante dos pontos baixos aí da carreira. Terminei a carreira, ó, cheguei no ponto puff, vou tirar meu marcador. Nesta carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo também, 18 pontos. Olha, esse é o primeiro ponto da carreira. Vou colocar meu marcador. Mais 17 pontos. Então, vai dar um total de 18. O ponto baixo em cima do ponto puff, mais 17. Terminei aqui a carreirinha, a mãozinha da nossa boneca Michio Amigurumi está ficando assim. Vamos agora fazer a 8ª carreira. Vou tirar o marcador. Na 8ª carreira da mãozinha, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz o primeiro, coloquem o marcador. Segundo, terceiro e o 4º ponto baixo, vou fazer a diminuição pegando as alcinhas da frente. Vou repetir mais 2 vezes, são 3 diminuições, e vamos ficar com 15 pontos no trabalho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. A segunda vez, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição a terceira vez. E ficamos com 15 pontos no trabalho. Na 9ª carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou colocar o marcador. Então, são 15 pontos baixos. É só fazer aí ponto baixo sobre ponto baixo aqui na mãozinha da nossa boneca Michio Amigurumi. Terminei aqui a carreirinha, agora, nesta carreira, eu vou trocar a cor do fio. Porém, ó, eu tirei o marcador, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos, para a troca de cor não ficar aqui na direção do dedo dela, tá bom? No dedo da mãozinha. No 4º ponto, eu introduzo o fio, puxo e já vou colocar a nova cor, a cor escolhida para a blusa da nossa boneca Michio. Eu escolhi aqui a cor amarela, então eu vou puxar aqui a cor amarela. E vou fazer pegando pela alcinha de trás do ponto baixíssimo, desculpa. Deixa eu puxar aqui. Vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, puxando aqui. Vou dar um nozinho, porque eu vou cortar a cor de pele, a cor da mão. Então, dei um nozinho. E já separar aqui a cor de pele. Então, esta carreirinha será de ponto baixíssimo, como eu fiz lá no sapatinho da nossa boneca Michio. Só que pegando a alcinha interna. Vou arrumar aqui, ajustar essas alcinhas, essa sombra aqui dentro da mãozinha. Então, olha, essa alcinha de trás aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo, ó. Uma carreira aqui de ponto baixíssimo de 15 pontos, tá?
Então, façam aí os 15 pontos de ponto baixíssimo. Terminei a carreira de ponto baixíssimo. Próxima carreira, nós vamos pegar a alça de trás também e vamos fazer ponto baixo. Vou pôr o marcador aqui, ó, para marcar o primeiro ponto baixo. Então, é apenas ponto sobre ponto. Então, é ponto baixo em cima de cada argolinha aqui, detrás do ponto baixíssimo. Façam aí essa primeira carreira de ponto baixo. Vai ficar desta forma. Aqui embaixo a argolinha do ponto baixíssimo e o ponto baixo em cima. Fica muito legal esse detalhe. Terminei a primeira carreira de ponto baixo, coloquei um pouquinho de fibra na mão, não encham muito a peça, tá? E agora, nós vamos fazer mais 13 carreiras de ponto baixo. Esta aqui foi a primeira, vai ser um total de 14 carreiras. Então, olha, foi a primeira pegando pela alcinha de trás. Agora, nós vamos pegar o ponto inteiro. Então, vamos fazer mais 13 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Quem quiser colocar o marcador, pode colocar, mas aqui fica um degrauzinho, ó. Como são carreiras circulares, quando chegar aqui na direção desse degrauzinho, nós vamos saber que começa a nova carreira. Não há necessidade, mas quem quiser pode utilizar marcador. Então, façam aí, tá? Duas mãozinhas dessa, dois bracinhos. Vamos fazer o acabamento, cortar o fio, porque nós vamos colocar no corpinho da boneca. Não precisa deixar sobra de fio, pode cortar e fazer o acabamento aqui das duas peças. Vou terminar aqui as minhas 13 carreiras e já retorno com vocês. Façam duas peças como essa, finalizem aqui o ponto, escondem, coloquei um pouquinho de fibra, não coloquem muito, e reservem. Vamos começar pelo sapatinho da boneca Michio Amigurumi e depois vamos fazer a calça da Michio na cor marrom. Mas fiquem à vontade para usar o fio e a cor da preferência de vocês. Vamos fazer um anel mágico. Eu deixo sempre uma sobrinha de fio, porque eu uso o fio inicial como marcador. Mas, quem quiser, pode utilizar esses marcadores de carreira. Vamos colocar 8 pontos dentro do anel mágico. Então, coloquem 8 pontos. 1, 2. Após colocar 8 pontos dentro do anel mágico, eu fechei este anel. Vamos fazer 8 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto do anel mágico. E vamos ficar com 16 pontos aqui no trabalho. Então, é só de aumentos esta carreira. Terminados os 8 aumentos, estamos com 16 pontos. Próxima carreira, nós vamos fazer 16 aumentos. 2 pontos para cada ponto do trabalho e vamos ficar com 32 pontos no trabalho. Terminados os 16 aumentos, estamos com 32 pontos no trabalho. Vamos fazer agora 4 carreiras de 32 pontos. Então, é ponto baixo sobre ponto baixo por 4 carreiras. Façam aí as 4 carreirinhas de ponto baixo e vamos subir o sapatinho da nossa boneca Michio Amigurumi. Terminei as 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha, o sapatinho da boneca Michio deu uma leve viradinha, já está tomando formato. Vamos fazer agora 10 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Vamos fazer 6 diminuições seguidas, pegando pelas alcinhas da frente. Fiz 2, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a 6ª diminuição. Assim, nós começamos a fazer o bico do sapatinho da boneca Mitty Amigurumi. Vamos finalizar esta carreira com 10 pontos baixos. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Este fio aqui é meu fio que marca o início da próxima carreira. Vamos fazer nesta próxima carreira 10 pontos baixos novamente. 1, 2, façam 10. Após fazer os 10 pontos baixos, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes. Fiz a primeira, um ponto baixo e uma diminuição. Fiz a segunda diminuição. Nós estamos fechando aqui o biquinho, a frente, né, do sapatinho da nossa boneca Mitty Amigurumi. Olha que legal, tá ficando já com formatinho de sapatinho, tá? Vamos finalizar com 10 pontos baixos. 10. Após fazer os 10 pontos baixos, nós ficamos com 24 pontos aqui no sapatinho. Próxima carreira vai ser ponto baixo sobre ponto baixo dos 24 pontos que temos. Então, façam aí a carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo dos 24 pontos que temos aqui. Finalizei a carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, 24 pontos. Olha que gracinha que está o sapatinho da nossa boneca Mitty Amigurumi. Agora, eu vou fazer uma carreirinha de acabamento aqui, ó, que ela é invertida, viradinha aqui para baixo, tá? Então, vou fazer da seguinte forma. Este aqui é o meu marcador inicial, vou deixar ele aqui e vou pegar apenas as alcinhas de fora ou da frente, como preferirem. Aqui, ó, essa alcinha. E vou fazer ponto baixo. Então, vamos fazer 24 pontos baixos, pegando a alcinha de fora. Olha, são 2, tá? Eu preservo a de dentro e pego a de fora, a da frente aqui. A alcinha de trás aqui, ó, nós vamos subir a calça da boneca Mitty Amigurumi, tá? Então, vamos fazer essa aqui de acabamento. 24 pontos baixos, pegando pela alcinha da frente. Prontinho, fiz aqui a primeira carreirinha de acabamento, olha, eu cheguei no último ponto, tá aqui o meu fio, ó, que ele marca exatamente onde começa o próximo ponto aqui da carreira. Então, agora eu vou fazer mais uma carreira de 24 pontos, ponto baixo sobre ponto baixo, só que pegando ponto inteiro agora, tá? Então, é mais uma carreira de 24 pontos, pegando o ponto inteiro, porque depois nós vamos dobrar para fazer esta barrinha assim, o acabamento, tá? Então, são mais uma carreira agora de ponto baixo sobre ponto baixo, pegando o ponto inteiro. Finalizei a segunda carreira, cheguei aqui no final, eu vou dar uma puxadinha aqui no fio, cortar, para fazer o acabamento.
Então, com a ajuda aqui da agulha de tapeceiro, eu venho para o próximo pontinho aqui, ó, eu pulo ele e vou para o ponto seguinte, passo por baixo, passo totalmente o fio, eu volto nesse último ponto que a gente crochetou e passo de cima para baixo, ó, descendo, fazendo desta forma um falso ponto, tá? Eu vou virar e vou fazer o acabamento aqui no avesso. Então, eu pego duas alcinhas aqui da base, né? Para puxar e fazer, deixar ele bem preso. Agora, nós vamos dobrar assim a peça, né? Essa ponta que a gente fez de acabamento, ó. Então, esse fio aqui, eu vou passar para dentro do sapatinho, ó. Vou puxar bem, ele vai ficar bem fixo. Eu vou tirar aqui, vou cortar um pouco do excesso. E vou guardar aqui. Ele vai ficar preso com a fibra. Vou dar uma arrumadinha aqui no sapatinho. Olha. Que gracinha que fica. Bem simples e rápido de ser feito. Este fio aqui é aquele fio que eu marco o início das carreiras. Eu deixei ele aqui porque é justamente aqui que eu vou começar com o fio marrom, tá? Deixa eu pegar minha ponta. Então, eu vou fazer um nó corrediço, assim, e eu venho aqui, o fio tá aqui, o inicial. É esta argolinha aqui que eu quero, ó. Então, eu venho aqui na correntinha, na argolinha que eu deixei reservada, introduzo aqui, ó, o nó corrediço. Dei uma desfiadinha. E faço um pontinho. Eu já posso cortar este fio aqui. Quem quiser, pode já pôr o marcador aqui, tá? Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Após prender aqui, ó, na primeira argolinha, eu já conto como o meu primeiro ponto. Quem quiser pode colocar o marcador. Eu venho para a argolinha ao lado, ó, e vou fazer pontos baixíssimos. Então, vai ser uma carreira pegando a argolinha de trás, fazendo pontos baixíssimos. Então, são 24 pontos baixíssimos. Olha, desfiou, vou voltar. Olha, por toda a carreira. Então, esta é uma carreira de troca de cor. Vamos fazer ela inteira em pontos baixíssimos. Não apertem muito ponto, tá? Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Cheguei aqui ao final, fiz o último ponto baixíssimo. Agora, aqui, ó, esse aqui é o primeiro ponto baixíssimo. Vou pegar apenas a argolinha de trás, a argolinha de dentro, e vou fazer ponto baixo. Este aqui é o meu primeiro ponto baixo, vou colocar o marcador. Nós vamos subir fazendo esta primeira carreira de ponto baixo, pegando apenas a argolinha de trás aqui do ponto baixíssimo. Então, é 24 pontos baixos. Façam aí os 24 pontos baixos, eu já volto com vocês. Terminei aqui a carreira de ponto baixo pegando pela alcinha de trás, olha, ficou assim o trabalho. Vamos fazer agora 9 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo de 24 pontos. Não vai ter aumento, tá? Vai subir a calça, que seria a perna aqui da nossa boneca Michi ou amigurumi, com 24 pontos, só que pegando ponto inteiro.
Então, façam mais 9 carreiras, a partir de agora, 9 carreiras. 10 com essa, e uma carreira de ponto baixíssimo aqui, dá 11 carreiras na cor marrom. Façam aí as 9 carreirinhas de 24 pontos, eu já retorno com vocês. Uma perninha, vamos arrematar o fio. E na segunda perninha, nós não vamos cortar o fio, porque nós vamos unir as duas perninhas. Terminei as carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, ficou assim. Coloquei bastante fibra aqui no pezinho, deixei bem firminho. Após, eu vou caminhar aqui, ó, até chegar à lateral da perninha, tá? Até esta ponta aqui. Então, vai depender muito do ponto, da tensão de cada artesã. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Olha, cheguei na lateral, tá? Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou unir nesta segunda perninha. Eu fiz a mesma coisa, eu dobrei e coloquei um marcador aqui para marcar a lateral da perninha, tá? Assim. Então, eu venho aqui e vou, após fazer as 3 correntinhas, eu vou unir aqui no ponto do marcador, vou tirar ele. Vou fazer um ponto baixo. E esse primeiro ponto baixo vai ser o meu primeiro ponto agora, tá? Então, esta carreira é a carreira de união das pernas. Este é o meu primeiro ponto. Temos 24 pontos aqui nessa perninha. Eu já fiz o primeiro, vamos fazer mais 23 pontos baixos. Então, olha. 2, 3, 4, façam 23 pontos baixos. Após fazer os 24 pontos desta perninha, chegamos aqui nas correntinhas. Então, são 3 argolinhas, olha. Deixa eu virar aqui e mostrar para vocês. A cor marrom, ela é um pouquinho mais difícil de visualizar, ó. Mas tá aqui, ó. Nós vamos pegar estas 3 argolinhas. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vamos lá. São 3 pontos baixos, pegando apenas esta argolinha. Um ponto, próxima argolinha, segundo ponto, e na terceira argolinha aqui, terceiro ponto. A gente vem para a perninha, ó. Então, vamos fazer 24 pontos desta perninha também. É só seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, os 24 pontos desta perninha. Quando chegar nas correntinhas, eu retorno. Após fazer os 24 pontos desta outra perninha, chegamos aqui nas correntinhas do meio, vamos fazer um ponto baixo em cada correntinha. 1, 2, e aqui o terceiro ponto. Finalizando assim esta carreira com 54 pontos. Temos 24 em cada perninha, 48, e mais 6 aqui centrais, 3 desse lado e 3 do outro lado. Um total de 54 pontos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer aumentos. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto e vou recolocar o marcador. Nós vamos chegar até as laterais das perninhas,
para fazer um aumento em cada lateral e vamos fazer 2 aumentos em cada lado das correntinhas, mas vamos fazer juntos. Então, eu fiz um ponto, deixa eu ajustar aqui o meu fio. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento e vou seguir fazendo ponto baixo até o centro. Quando chegar aqui nas correntinhas, eu retorno com vocês. Após terminar e chegar nas correntinhas centrais, eu vou fazer um aumento aqui na primeira correntinha. Na do meio, eu vou fazer um ponto baixo. E na outra correntinha, vou fazer um aumento. Escapou aqui o ponto, né? Um aumento. E vou seguir fazendo ponto baixo até a lateral da segunda perninha. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Vou fazer um aumento e vou seguir fazendo ponto baixo até o centro aqui nas correntinhas. Vamos fazendo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Escapou o ponto. Quando faltarem 3 pontinhos, é porque chegamos nas correntinhas centrais. Olha, 3 pontos. Vou fazer um aumento nesta lateral. Um ponto baixo sozinho aqui no centro. E no último pontinho, o aumento. Vou dar uma esticadinha aqui. Agora, nesta carreira, ficamos com 60 pontos no trabalho. Vamos fazer agora 5 carreiras de 60 pontos. Então, são ponto baixo sobre ponto baixo de 60 pontos que temos aqui. Então, vão aí fazendo, subindo, são 5 carreiras de ponto baixo apenas. Coloquem o marcador ou um pedaço de fio para marcar aí e não perder a conta das carreiras. 5 carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo. Após fazer as 5 carreiras de 60 pontos, nesta carreira nós vamos fazer diminuições. Então, eu vou fazer um ponto, vou pôr aqui o marcador. Fiz um ponto baixo, fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir por toda a carreira, 8 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 54 pontos aqui no trabalho. Terminada aqui a carreirinha de diminuição, estamos com 54 pontos no trabalho. Vamos fazer, a partir de agora,
duas carreiras de 54 pontos. Então, vou tirar o marcador aqui e vamos fazer ponto baixo. Vou recolocar o marcador e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, no total de 54 pontos que temos, por duas carreiras. Aqui no último pontinho, nós vamos trocar a cor do fio para a cor da blusa. Eu vou puxar o fio desta forma. E já no fio novo, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, assim, pegando pela alcinha de trás, ó, do ponto, em B ou L, assim, sempre pegando pela alcinha de trás. Eu vou dar um nozinho aqui, vou cortar o fio marrom e vou dar um nó. Vai ficar por dentro, não vai aparecer. E vou seguir fazendo uma carreira aqui de ponto baixo, tá? Desculpa. E vou seguir terminando essa carreira em ponto baixíssimo. Então, façam aí ponto baixíssimo, pegando pela alcinha de trás do ponto. Terminei a carreira de ponto baixíssimo e até o momento as perninhas da nossa boneca Michio Amigurumi está assim. Olha que bacana, que combinação de cores legais, né? Ficou muito legal mesmo, eu tô adorando fazer esta boneca. Próxima carreira será ponto baixo, totalmente, só que eu vou pegar pela alcinha de trás aqui dos pontos baixíssimos. Então, este é o primeiro ponto, vou colocar o marcador, vamos fazer uma carreira de ponto baixo, pegando a alcinha de trás do ponto, em B ou L também, assim. Façam aí os pontos baixos, pegando a alcinha de trás, vou fazer a minha carreirinha e já retorno com vocês. Terminada aqui a carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, nessa carreira vamos fazer 7 pontos baixos, eu já fiz o primeiro, segundo, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição, e vamos repetir por toda a carreira, e vamos ficar ao final com 48 pontos no trabalho. Finalizei aqui a carreira de diminuição, vamos fazer agora 4 carreiras de 48 pontos. Eu já coloquei o marcador, então é ponto baixo sobre ponto baixo dos 48 pontos que temos aqui no trabalho, por 4 carreiras. Terminadas as carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, o trabalho está ficando assim o corpinho da nossa boneca Michio Amigurumi. Nesta carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz o primeiro, coloquei o marcador. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir por toda a carreira e vamos ficar com 42 pontos aqui no trabalho. Terminei a carreira de 6 pontos e uma diminuição, estamos com 42 pontos no trabalho. Vamos fazer agora 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo dos 42 pontos que temos aqui. Então, façam aí 42 pontos por 3 carreiras. Terminadas as 3 carreirinhas de 42 pontos, nesta carreira vamos fazer agora 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz o primeiro, 2,
3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir por toda a carreira e ficar com 36 pontos no trabalho. Terminada a carreira de 5 pontos baixos e uma diminuição, agora vamos fazer 2 carreiras de 36 pontos. Ponto baixo sobre ponto baixo dos 36 pontos que temos aqui no corpinho da nossa boneca Michio Amigurumi. Façam aí, então, 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Terminei as 2 carreirinhas de 36 pontos, já fui colocando fibra. Coloquem fibra na parte de baixo. Esta carreira, nós vamos colocar os bracinhos, vamos unir os bracinhos aqui da nossa boneca Michio Amigurumi. Então, vamos fazer vou colocar o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Nós vamos unir o bracinho com 4 pontos. Então, vamos colocar os polegares para cima, voltados para cima, aqui a parte da frente da boneca, o pezinho tá para frente, o polegar para cima, tá? Então, vamos começar aqui pela lateral. Eu vou colocar usando 4 pontos do braço. Então, eu fiz 7 pontos, eu pego o bracinho, eu venho um ponto à frente aqui, ó, da finalização dele, desta carreira de finalização, um ponto do bracinho e um ponto do corpinho. Coloco ao mesmo tempo a agulha e puxo. Faço um ponto baixo. Vou para o da frente, pego também o do corpinho, o segundo ponto baixo. Venho para o próximo do corpinho, olha, ficou com as 4 alcinhas, dou a laçada, o terceiro ponto baixo, e aqui o 4º ponto, pego os 2 do corpinho e dou a laçada e faço o 4º ponto. Eu venho para o ponto aqui da frente do corpo e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Vou dar uma olhada. Vai ficar aqui. Vou fazer mais um ponto. 14. Posso fazer 14 pontos. Eu vou unir o outro bracinho, polegar para frente, vou pegar aqui no último pontinho, que foi o ponto baixíssimo, né? E vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos juntos entre o braço e o corpo. Venho para o corpinho e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos aqui do corpo. Então, com esses 7 daqui de iniciais e esses 7, fica 14 pontos aqui e 14 pontos deste lado. Vão sobrar 11 pontos de cada braço.
Vamos fazer agora ponto baixo sobre ponto baixo para terminar a união aqui nesta carreira. Então, olha, tirei o marcador, faço um ponto e coloco o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos do corpinho. Eu venho para o braço e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos do bracinho. Aí eu venho para o corpinho e vou fazer os 14 pontos aqui do corpinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos do corpinho. Venho para o bracinho e vou fazer os 11 pontos do bracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Eu venho para o corpinho e vou fazer os 7 pontos aqui do corpinho. Então, aqui, ó, temos 7 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Vamos esticar aqui e mostrar para vocês. Está assim a união dos bracinhos da nossa boneca Michio Amigurumi. Estamos no trabalho com aqui na frente 14 pontos e aqui atrás 14, um total de 28 pontos. 11 pontos nesse braço e 11 pontos neste braço, um total de 22. E voltamos a ter aqui no trabalho 50 pontos no total aqui no trabalho. Ficamos com 50 pontos aqui no trabalho. Próxima carreira vai ser de diminuições. Vou tirar o marcador. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Vou recolocar aqui o meu marcador. Então, façam aí 2 pontos baixos, 1, 2, e uma diminuição. Pega uma do corpinho, uma do bracinho e uma diminuição. Repitam por toda a carreira e no final eu volto com vocês. Após fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, no final sobram 2 pontos aqui no trabalho. Eu vou fazer mais uma diminuição e vamos ficar com 36 pontos aqui no trabalho. Está desta forma o corpinho da nossa boneca Michio Amigurumi. Agora, eu vou fazer na próxima carreira, tirar o marcador, 4 pontos baixos e uma
diminuição. Então, eu vou pôr o marcador novamente. E vai sobrar um ponto no final. Então, é 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Façam aí por toda a carreira e no final sobrará um ponto baixo e nós vamos trabalhar ele normalmente. Após fazer aí os 4 pontos baixos, a diminuição, sobrou um ponto aqui, eu vou retirar o marcador e vou fazer mais uma diminuição, usando o primeiro ponto aqui da próxima carreira, assim. E vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por 2 carreiras. Eu vou colocar aqui o marcador, estamos com 30 pontos no trabalho, eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo dos 30 pontos que temos. E vou finalizar. Façam aí as 2 carreirinhas, vou fazer as minhas 2 e já retorno com vocês. Terminadas as 2 carreiras de 30 pontos, vou fazer um ponto baixíssimo e vou puxar aqui um fio, uma quantidade de mais ou menos uns 30, 40, 50 centímetros aproximadamente, para a gente costurar esse corpinho à cabeça, vai unir após. Coloquem enchimento, deixe a peça bem cheinha e reserve. Aqui no ombrinho não coloquem muita fibra, tá? Coloquem aí e reservem e vamos no próximo vídeo explicar o passo a passo da cabeça da nossa boneca Michio Amigurumi. Até o momento, a boneca Michio Amigurumi, o corpinho dela está assim.